A juventude é o tempo de aprender como ser adulto e responsável. É a fase em que a pessoa se sente independente, mas não tendo experiência. E é importante saber como lidar com esta fase. Deus dá muitos conselhos para jovens inexperientes através de sua palavra. E lendo o livro de Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 a 4, veremos que está escrito o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. A juventude também é a fase de transição entre a infância e a vida adulta. É um tempo de descoberta e decisões, que pode ser muito confuso e trazer muitas tentações. Por isso é muito importante conhecer e ter um relacionamento com Deus já na juventude. Os pais e outras pessoas mais adultas com mais experiências são muito importantes para os jovens nessa fase. Essas pessoas são aquelas que têm experiência de vida, que já passaram pela mesma situação em que os jovens hoje passam e que podem muita coisa os ensinar e os aconselhar. É bem verdade que nesta fase da juventude os jovens conseguem ser muito teimosos, considerando simplesmente aquilo que eles acham correto de se fazer, sem sequer dar ouvidos aos seus pais ou a outras pessoas mais adultas. E isto pelo facto da juventude ser um tempo difícil, estranho e muito confuso, no qual os jovens passam por várias mudanças diferentes, no qual têm escolhas importantes para a sua vida no futuro. E a juventude é o tempo que eles podem saber quem são e quem serão. Mas mesmo não concordando em tudo, os jovens devem sempre respeitar os seus pais e todos os adultos, mantendo sua posição de filhos. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. E os pais precisam ser compreensivos, dando independência, mas sendo presentes, tentando não irritar os jovens.
Colossenses, capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. As tentações na juventude são grandes, mas Deus chama jovens cristãos de fortes. Ele ajuda a vencer a tentação. No meio da confusão e das mudanças, a Bíblia é uma âncora na vida do jovem. 1 João capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Evite o pecado. O pecado tem sempre consequências e resistir à tentação na juventude poupará muito sofrimento no futuro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Seja humilde. Sim, é bem verdade que adultos também podem cometer erros, mas ainda assim têm muito para nos ensinar, simplesmente pelo facto de já terem passado pela mesma situação que os jovens e por terem experiências de vida. O caminho é longo, ainda temos muito para aprender e erros iremos cometer. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Desfrute da vida, mas com moderação. Aproveite a força que Deus lhe deu para trabalhar bem, mas também para se divertir e se alegrar, sem pecar. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. O mundo diz que a fama, a riqueza e poder são as coisas mais importantes, mas Deus ensina que o que realmente conta é o amor, a compaixão, a coragem, a honestidade, a fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Muitos dos sentimentos que os jovens têm na fase da juventude são sentimentos enganosos. Sentimentos enganam e o coração pode mentir. Procure a direção de Deus antes de segui-lo. Enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Confie em Deus. O futuro às vezes parece assustador, mas Deus está com você. Não tenha medo. Deus nunca o vai abandonar.